Fala galera, tudo sussa? Já parou para pensar como o Império Romano, um dos maiores da história, durou tanto tempo? Claro, eles tinham exércitos poderosos e gladiadores casca-grossa. Mas nesse vídeo, a gente vai fuçar os arquivos secretos do Império Romano. Se preparem para descobrir as fofocas, as tretas e as esquisitices que rolavam por trás da toga. Como os romanos construíram coisas que duram até hoje? O segredo estava no concreto deles, uma mistura mágica que deixaria qualquer engenheiro de cabelo em pé. Eles misturavam cinza vulcânica, cal e pedra pómez, criando um material super resistente à água e ao tempo. E o mais legal? A parada ficava mais forte com o tempo. Só recentemente a galera começou a sacar como funcionava essa mágica toda. E não é que os cientistas estão até hoje quebrando a cabeça para copiar essa maravilha da engenharia romana? Todo mundo sabe que os romanos eram chegados num banho, né? As termas eram o point da galera na Roma antiga. Mas o que poucos sabem é que por baixo daquelas piscinas e salas de massagem tinha um esquema secreto. Eles construíam uns canais secretos, os hipocaustos, que levavam ar quente por baixo do chão das termas. Era tipo um sistema de calefação gigante. E o mais legal é que esse esquema não servia só para esquentar a água, não. Era conforto térmico total. Se você acha que a política de hoje em dia é complicada, você precisa dar uma olhada no Senado romano. A política romana era um verdadeiro campo de batalha, onde cada movimento era calculado e cada palavra podia ser uma arma. As tretas, as traições e as disputas de poder faziam Game of Thrones parecer brincadeira de criança. Senadores tramavam nas sombras, alianças eram formadas e desfeitas em questão de dias, e a lealdade era uma moeda rara. Os imperadores romanos plantavam informantes em todo o canto do Senado. Esses informantes eram os olhos e ouvidos do imperador, sempre atentos a qualquer sinal de conspiração. Esses caras eram feras da espionagem, infiltrados entre os senadores, sempre prontos para ouvir tudo e dedurar qualquer um que ousasse encarar o imperador. A espionagem era uma arte refinada, e os espiões eram mestres em se misturar e passar despercebidos. Para os imperadores, a espionagem era essencial para se manter no poder. Sem ela, eles estariam vulneráveis a golpes e traições. Cada informação obtida podia ser a diferença entre a vida e a morte. Eles precisavam saber o que se passava na cabeça dos seus inimigos e garantir que ninguém tentasse roubar o seu trono. A inteligência era a chave para a sobrevivência, e os imperadores romanos sabiam disso melhor do que ninguém. Quando a gente pensa em estradas romanas, já imagina aqueles caminhos de pedra cheios de soldados marchando, né? Mas essas estradas eram muito mais do que simples rotas militares. As estradas romanas eram realmente incríveis e foram essenciais para a expansão e o domínio do império. Elas conectavam cidades, vilas e postos avançados, criando uma rede de comunicação sem precedentes. Elas eram como as autoestradas da informação da antiguidade. Por essas vias, não só soldados, mas também comerciantes, mensageiros e cidadãos comuns transitavam diariamente. Mensageiros treinados, montados em cavalos velozes, percorriam as estradas romanas dia e noite, enfrentando todos os tipos de clima e terreno, levando notícias importantes para todas as partes do império. Esses mensageiros eram vitais para a administração eficiente e rápida do vasto território romano. Graças a essa rede de estradas super eficiente, as informações podiam viajar rapidamente, permitindo respostas rápidas a qualquer situação. Os imperadores romanos conseguiam manter o controle sobre seu vasto império. Eles podiam enviar ordens e receber relatórios de todas as partes do império em tempo recorde. Eles sabiam de tudo o que estava acontecendo, de revoltas no Egito a intrigas no Senado. Essa rede de comunicação foi um dos pilares que sustentou a grandeza de Roma por séculos. Todo mundo conhece a história dos gladiadores, aqueles guerreiros lendários que lutavam até a morte para divertir o público romano, mas o que pouca gente sabe é que, por trás da brutalidade dos jogos de gladiadores, existia um lado surpreendentemente avançado, a medicina romana.
Eles tinham médicos especializados em cuidar de ferimentos de batalha, desenvolveram instrumentos cirúrgicos complexos e até usavam anestésicos rudimentares para aliviar a dor dos gladiadores. Era como se eles tivessem um pronto-socorro de última geração dentro do Coliseu. Você já parou para pensar no poder que o dinheiro tem? E ninguém sabia usar o poder do dinheiro melhor do que os imperadores romanos. As moedas romanas não eram apenas um meio de troca, mas também um poderoso instrumento de propaganda política. As moedas circulavam por todo o império, espalhando a imagem e a mensagem do imperador para todos os cantos. Era como se fosse um anúncio que você carrega no bolso. A galera sabe que os exércitos romanos eram famosos por sua disciplina e vitórias esmagadoras. Mas você já se perguntou como aqueles soldados conseguiam lutar com tanta energia e fúria? A resposta pode estar na comida. A dieta de um soldado romano era prática e nutritiva. Trigo, cevada, legumes, frutas secas e carne curada eram alguns dos alimentos que faziam parte do cardápio dos soldados. Mas o segredo para a energia imbatível dos romanos estava em uma bebida fermentada chamada posca. Rica em eletrólitos, vitaminas e probióticos, ajudava a manter os soldados hidratados e cheios de energia. Você sabia que, por trás da disciplina do exército romano, existiam clubes secretos? Os soldados romanos não eram apenas guerreiros, mas também membros de confrarias secretas, com rituais, tradições e segredos. Essas sociedades secretas, conhecidas como collegia, eram formadas por soldados de diferentes patentes e funções, que se uniam por laços de amizade e lealdade. Essas sociedades secretas também tinham um papel importante na vida social e militar dos soldados. Elas ofereciam apoio, proteção e um senso de comunidade em um mundo muitas vezes brutal e implacável. Quando a gente fala em aquedutos romanos, a primeira coisa que vem à mente são aqueles arcos imponentes que cruzavam vales e rios levando água para as cidades. E não é que você está errado. Os aquedutos eram realmente obras de engenharia impressionantes, mas eles eram muito mais do que simples encanamentos gigantes. Os engenheiros romanos usavam gravidade, declives precisos e até sifões invertidos para garantir que a água fluísse de forma eficiente por quilômetros. No topo da hierarquia do Império Romano estavam os imperadores, homens poderosos e ambiciosos que governavam com punhos de ferro. Eles eram vistos como figuras quase divinas, com autoridade absoluta sobre seus súditos e territórios vastos. Mas, por trás da fachada de poder e glória, muitos imperadores se voltavam para o mundo misterioso e fascinante dos rituais secretos. Esses rituais eram envoltos em mistério e realizados longe dos olhos do público. A gente está falando de cerimônias secretas, sacrifícios de animais, consultas a oráculos e adivinhos. Esses rituais eram considerados essenciais para manter a harmonia e a proteção do império. Era como se eles estivessem buscando algo além do poder terreno, uma conexão com o divino que pudesse garantir sua supremacia e estabilidade. Algo que garantisse sua posição e os protegesse das forças ocultas. Amuletos e símbolos místicos eram frequentemente usados para afastar o mal e atrair boa sorte. Alguns imperadores se dedicavam a cultos específicos, participando de cerimônias elaboradas e oferendas rituais, buscando a proteção de deuses e deusas. Eles acreditavam que esses deuses poderiam intervir em seu favor, garantindo vitórias militares e prosperidade. Outros se consultavam com astrólogos, que eram considerados sábios e conhecedores dos segredos do universo, buscando desvendar os segredos do destino. Através das estrelas e dos planetas, eles procuravam entender o futuro e tomar decisões estratégicas para o bem do império. Fim da linha Viajantes do Tempo. Caramba, a gente viajou no tempo, desvendou segredos e descobriu que o Império Romano era muito mais do que gladiadores e lutas de espadas. Tinha tecnologia de ponta, intrigas políticas e até clubes secretos. Quem diria, hein? E aí, qual desses segredos te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos que também são fascinados pela história. Valeu por assistir.
e até a próxima aventura temporal.